Evangelho lá na minha casa, e eu me deparei com essa passagem no Evangelho de João. E essa pergunta me fez refletir bastante, assim, por vários dias. E aí eu fui buscar, fui estudar. E quando a gente me convidou para fazer a palestra, eu pensei, por que não falar disso? Né? Porque é uma pergunta importante que a gente tem que fazer em alguns momentos da nossa vida. Então eu vou tentar contar a história, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 38. Então João Batista estava ali nas margens do rio, pregando, quando Jesus passa, e com ele tinha alguns discípulos aí. No texto fala o nome de um deles, que era André, e os outros não falam. Então Jesus passa, João Batista já vinha, né, falando de Jesus, e ele fala, eis o Cordeiro de Deus. E dois desses discípulos que estavam acompanhando João Batista, interessados, né, atraídos pelo magnetismo de Jesus, voltam-se para Jesus e começam a seguir Jesus. Aí Jesus percebe, vira-se para ele e pergunta, o que buscais? Aí, dependendo da tradução da Bíblia que a gente lê, a gente pode encontrar o que quereis, né, ou o que buscais. Então, se Jesus perguntasse para a gente hoje, o que a gente está buscando? Quem conseguiria responder com sinceridade para ele? Com convicção e com sinceridade. Porque é fácil a gente falar assim, eu busco a minha evolução. Mas será que isso é toda a sinceridade do nosso coração? Ninguém buscou nada. Ninguém buscou nada? Estamos aqui, estamos tentando. Então, assim, a verdade é que a matéria, ela exige muito da gente, né? A gente está tão assoberbado com o nosso dia a dia, né? A rotina, os compromissos, família, trabalho, filho, não sei o quê, que a gente nem pensa que tem alguma coisa além do hoje, né? A maioria das vezes a gente não pensa. A Joana de Ângeles fala que estamos tão acostumados às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, que somente quando a dor nos visita é que começamos a aspirar por impressões mais elevadas, onde encontramos um bálsamo e a partir daí passamos a buscar conquistas mais importantes, que preencham de fato a nossa alma. O que quer dizer? Enquanto está tudo bem, que a gente está vivendo a nossa vida, está tudo dando certo, a gente esquece que a gente tem algo a mais elevado para buscar. E quando a dor nos visita, a gente fica fragilizado, né? E aí a gente fala, nossa, isso não faz mais sentido, aquilo não é tão importante assim. E aí é nesse momento em que a gente abre uma brechinha para a luz entrar. Sabe aquela coisa assim, que Deus entra pela ferida? É exatamente assim. Quando a gente começa no Espiritismo, sempre tem alguém que pergunta, eu cheguei pelo amor ou pela dor? Né? Quem nunca ouviu essa pergunta? E 99% das pessoas chegam pela dor. Raras são as pessoas que falam assim, nossa, eu achei tudo isso tão bonito. E falei, não pode ser coisa só da matéria, tem algo a mais e vou buscar. Difícil encontrar isso. Toda dor é importante, porque é quando a gente abre espaço para essas verdades mais transcendentes ressoar na nossa alma. Por quê? Porque a gente é centelha divina. Então a gente sabe reconhecer o bom, o belo, o justo, só que a gente está meio distraído, né? E quando a gente se vê diante de uma pergunta assim, o que você está buscando? Aí a gente fala assim, opa, o que eu estou buscando? Será que eu estou buscando o que realmente importa? Ou eu estou iludido e passando a minha vida? Aí quando eu disse que cheguei nessa passagem e fui buscar, eu encontrei no livro O Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem do Emmanuel que ele comenta essa passagem, né? Que ele fala assim, a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos.
A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de construir o movimento de iluminação definitiva para Deus. Então, a gente já sabe que a gente é espírito imortal, que a gente reencarna, e que cada encarnação a gente tem a chance de aprender novas coisas. Então, nessa encarnação eu sou enfermeira, então ótimo, eu aprendi a como lidar com gente doente, com acompanhante, na outra eu fui. Isso é importante, sim, porque nós somos, né, completos, a gente não é só espírito, a gente é matéria também. Mas, o que o Emmanuel quer dizer é que a gente dedicar uma atenção à busca religiosa, ao nosso aprimoramento moral e religioso é mais importante. Por quê? Porque há muito, muito tempo atrás a humanidade vem se deparando com questões que ninguém conseguiu responder. Por exemplo, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, o sentido da vida, o sentido da morte, o porquê da dor. E quando a gente pensa no Espiritismo, o Espiritismo não responde tudo isso? Quando a gente começou a estudar o Espiritismo, a gente sabe de onde vem? Para onde a gente vai? Não? O porquê da dor? A dor eu acho que é, né, é mais difícil de compreender. E a gente precisa buscar e dedicar uma atenção a essas questões, porque são essas questões que vão nos aproximar de Deus, nos aproximar do que a gente de fato deveria buscar ou deveria buscar. Porque se a gente pensar enquanto matéria, enquanto essa transitoriedade, vai passar. Uns passam mais rápido, outros. Mas o que vamos levar daqui? Né? E aí a gente volta, né? Mas a gente ainda é resistente, a gente é viciado na matéria, nas sensações inferiores. Né? Por quê? Porque o elevado dá trabalho. Né? A gente entende tudo isso, mas a gente acha que a providência divina deve agir ao nosso bel prazer. A gente pergunta, né? Será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Será que a gente medita de fato quando a gente está diante de uma escolha? Porque na verdade quando a gente faz busca, nada mais, a gente não fala nada mais, nada menos do que escolha. Eu busco aquilo que eu escolho, né? Aquilo que eu dedico a minha atenção. Então quando eu paro para pensar, por que essas questões são tão importantes? Porque são as que de fato vai me acrescentar alguma coisa, porque o resto, não. Então a gente planeja, né, a matéria, igual a gente falou, o trabalho começa quando a gente acorda. Quando a gente acordou, eu vou tomar banho, eu vou me preparar, eu vou agilizar isso, aquilo, porque de tarde eu tenho centro, porque aí quando a gente chega no domingo, a gente já começa a planejar a semana, os mais organizadinhos, planeja até a marmita da semana, né? E quantas vezes a gente dedica a mesma atenção para questões do espírito? Por exemplo, quem é que pensa? Eu não pensava, não penso ainda. Quanto de paciência que eu quero ter daqui 5 anos? Para quando meu filho for adolescente e eu ter que lidar com... Né? Ou quanto de conhecimento eu quero ter, adquirir, aproveitar o tempo para agregar valores para o meu espírito e não só a matéria. Né? É fácil a gente planejar a semana, o dia. Quando é no começo do ano, a gente planeja até o ano todo, né? Vou para academia, né, Marcos? Passou o carnaval, os planos vai embora. Sim, mas você percebe que a gente não tinha essa consciência de que eu não prestava atenção nessas coisas. E aí esse mesmo texto do Emmanuel, ele dá uma dica que eu acho que é infalível e que é muito importante. Que a gente precisa direcionar essas buscas no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, na minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu centro espírita. Por quê? Porque ele fala assim, precisamos compreender Jesus
no nosso campo íntimo, associado aos atos de cada dia. Lembra daquela passagem que fala que a gente deve se trancar no quarto e orar, né? Por que quer dizer? Porque a gente precisa fazer de Jesus nosso amigo. A gente precisa criar uma intimidade com Ele. Por quê? Porque senão, se a gente não tivesse intimidade com Ele, mesmo na hora que a dor chegar, a gente não vai ter esse feeling, né? Por exemplo, quando a gente lê lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacificadores, né? Aí a gente acha que a gente tem que pacificar a Rússia e a Ucrânia, né? Vamos fazer uma vibração para a Rússia e para a Ucrânia. Daí a gente senta lá, faz a vibração, aí o filho passa correndo, a gente briga com o filho. Compreender Jesus no campo íntimo, no nosso dia a dia, na verdade, vibrar para a Ucrânia e a Rússia é importante, mas é mais importante dentro da minha casa. Mais importante com os meus mais próximos. Por quê? Porque é uma construção. Ninguém consegue sentir amor pelo todo se não sente amor por si mesmo. Quem fala que eu amo a Deus, mas não consegue amar a si mesmo e quem está próximo, pode até amar, mas é um amor distorcido, é um amor meio utópico, né? Falei da pacificação, também coloquei um exemplo aqui, que a gente fala de não julgar, né? A gente fala assim, não julga olha o cisco no olho, mas não vê a sua trave. Sim, por quê? Porque muitas vezes a gente está ali julgando o cara que cortou a gente no trânsito, mas a gente também esquece da nossa barbeiragem, né? A gente questiona condutas do outro. Mas será que eu estou buscando isso antes dentro de mim? Antes, no meio que eu posso interferir? Quando Jesus pergunta, o que buscais? A reflexão deve ser, qual é o teor das nossas buscas? Né? Será que eu estou buscando coisa elevada? Nós vamos chegar lá. Jesus deixou um último mandamento, que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Né? Difícil, hein? Quando a gente pensa sobre nossa imortalidade, por exemplo, a gente pensa assim só naquilo que nos convém, né? Depois eu estudo. Quando eu me aposentar, eu dedico mais tempo para o meu estudo, porque agora não dá tempo. Depois lá eu converso com ele, eu me acerto. Mas será que a gente presta atenção nas escolhas que a gente faz hoje? As buscas que a gente faz hoje refletem lá na frente? Será que a gente tem a noção de que as pequenas renúncias que a gente faz, as meditações que a gente acha que está perdendo tempo, mas que na verdade fazem uma grande diferença quando a dor chega e aí a gente se vê, como diz o ditado, de calça curta, né? A gente não tem moeda de troca, a gente não buscou nada. Será que aquele pequeno sacrifício, aquela coisa que eu calei, quando eu pensei, falei assim, não vou responder, né? Será que a gente tem noção de quanto que isso vai impactar lá na frente? Sabe o que o Emmanuel quer dizer? Eu fui prestar esse pensamento do Arthur, que eu gosto muito e que eu achei pertinente. Sabe o que o Emmanuel quis dizer quando que essas buscas pelo Evangelho tem que ser no dia a dia? Porque vamos pegar, por exemplo, uma viagem de avião, né? Se é carro, a gente tem o GPS, põe no Waze, aí o Waze fala assim, vira pra cá, vira pra lá. Se a gente erra o caminho, o Waze já sinaliza e mostra o retorno e tal. Vamos pensar num avião. Quem calcula a rota de um avião, né? Lá não sei o nome de quem faz isso, mas enfim. Calcula por graus, né? Não, você vai tantos graus à direita, depois chega ali, você muda tantos graus. Agora imagine um grau assim. Se quem está planejando aquele voo errar 1 grau na rota do avião, o que vai acontecer quando o avião andar 100 km, 100 metros? O que é 100 metros? Um errinho de 1 centímetro.
1 centímetro para lá. Eu saí da rota. O que é dali 100 metros? Nada, nem vai perceber que errou. Agora imagine quando esse avião percorrer 200 quilômetros. 3.000 quilômetros. Vai no mar. Era para ir para Santa Catarina, foi para Tóquio. Né? É a mesma coisa do nosso espírito. Por que as buscas têm que ser diárias, nas pequeninas coisas? Porque se eu erro aqui, se cortou o trânsito e eu dei uma buzinada, eu falei, putz, buzinei, mas eu já, tá bom, já entendi que é errado. Né? Eu vim conversando com a Ana outro dia, falei assim, estou indo para o trabalho, mas estou triste, porque eu briguei com a minha irmã, mas porque, né? A minha intenção era boa, mas não sei o quê. Mas ali já virou uma chavinha, eu já entendi que a minha busca foi equivocada. Se a gente busca, se a gente direciona as nossas buscas no dia a dia, é mais fácil de corrigir a rota. Porque senão lá no fim da encarnação, a gente vai assim, putz, eu errei 1 grau lá atrás e olha onde eu estou. São as nossas escolhas que fazem a gente ficar mais perto ou mais longe de Deus. Né? E as nossas escolhas dependem diretamente do nosso livre-arbítrio. A gente tem a chance de escolher. A gente pode fazer o que quiser. Né? E também uma coisa que me pegou bastante quando eu estava estudando esse texto foi porque assim, quando a gente se vê diante de uma pergunta, o que buscais? A gente tem que lembrar que do mesmo jeito que ele pergunta o que eu estou buscando, em outra passagem ele afirma assim, ó, busque e achareis, peça e obtereis. Por quê? Que nós somos totalmente responsáveis pelas nossas buscas. A gente já saiu daquele estado evolutivo em que a gente era, né, manada. A gente já tem o nosso princípio inteligente, a gente já consegue escolher. A gente já tem, por pequeno que seja, minimamente um livre-arbítrio. Né? E também tem outra máxima de Jesus, que é bastante importante, que ele fala assim, aonde estará o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por quê? O que é o tesouro? Não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente busca, não é aquilo que a gente almeja. Então, veja bem, se o meu coração está naquilo que eu busco, se ele fala que o que eu busco eu vou achar, a gente volta à pergunta, o que eu estou buscando? O que eu estou querendo? Se eu sou uma pessoa que preza muito pela paz, e eu faço por merecer, não tem como eu encontrar outra coisa sem ser a paz. Se eu sou uma pessoa que busco, que eu peço proteção, né? Livrai-me de todo mal, e eu faço por onde, eu cuido, eu vigio, não tem como. Por quê? Porque a vida vai me encaminhar para aquilo que eu estou buscando. Por que é tão importante a pergunta que Jesus faz? Porque é aquilo que a gente vai se tornar. Eu estou buscando coisas elevadas ou coisas da matéria que vai passar, que vai ficar aqui, que lá na frente, será que a gente devia sempre pensar no nosso último dia, né, de encarnação? Será que no nosso último dia que a gente vai pensar, será que as minhas buscas valeram a pena? Será que me levaram no lugar que eu realmente queria estar? Será que eu cheguei no meu destino que eu tracei lá atrás? Isso fica um convite à reflexão, a meditar. Por quê? Porque quando a gente pensa sobre isso, também dá uma chacoalhada no nosso ego, no nosso espírito, né? Para onde eu estou colocando a minha atenção? E no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, depende do espírito a progredir, evoluir mais rápido ou menos rápido? E o Kardec fala assim, claro, com certeza. Ao
alcançaremos mais ou menos rapidamente, a depender da nossa vontade e da submissão às leis divinas. Sinto muito dizer, mas a busca elevada requer submissão às leis divinas. Quer queiramos, quer não. Se a gente fugir disso, não tem muito por onde fugir. Né? A gente acha que liberdade porque a gente sabe que a gente foi criado simples, ignorante, fadados à felicidade. Né? O quanto eu vou demorar mais ou menos para ser feliz, depende do quanto eu estou disposto a trabalhar em busca disso. Né? Quanto de renúncia eu estou disposto a colocar em prol do meu espírito? O quanto de estudo? Quanto de trabalho? Porque quando ele fala busca e achareis, ele não fala, ó, vai ali que está ali. Ele fala busca, vai atrás. Faz a sua parte. Né? E também eu me deparei com uma coisa que eu achei bem interessante. Por quê? Porque eu acho que pelo menos aqui, a gente já passou da fase de escolher entre o bom e o mal, né? Eu acho que aqui todo mundo sabe o que é bom e o que é mal. Alguém aqui tem dúvida do que é mal? Quem acha que aqui matar é legal? Não, né? A gente já passou dessa fase, né? Mas agora o convite nas nossas buscas é escolher entre o bom e o melhor ainda, né? Por quê? Porque quando a gente fala assim, nossa, tem um parente super difícil, né? Nossa, meu pai é tão difícil, mas eu respeito ele, né? Ele é meu pai, né? Mas será que, respeitar já é bom, tolerar já é bom. Já mostra, né? Pelo menos um despertar. Mas e se a gente agora tentasse buscar amar, a compreender de verdade, a entender que cada espírito que passa por aqui tem as suas lutas, tem as suas dores, assim como nós temos as nossas. E será que a gente busca compreender? Será que a gente enxerga o outro? Jesus fala, eu vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. A gente nem enxerga o outro muitas vezes. Né? Então, o que já é bom pode melhorar. O Vinícius tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, em cada átomo do universo tem a seguinte legenda, está inscrito a seguinte legenda, para a frente e para o alto. Não basta que a gente ande só para frente, porque andar para frente a gente vai andar de qualquer jeito, porque a vida passa, né? Olhar para frente, a gente é obrigado a olhar para frente, não tem como. Mas será que a gente está disposto a olhar para o alto? A aspirar coisas mais elevadas? Será que a gente tem a consciência de que cada vez que a gente entra aqui no centro, ou em qualquer templo religioso, Jesus está lhe perguntando, o que vocês estão buscando? O que vocês vieram fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui hoje? Escutar eu? Tá bom, obrigada por me escutar. Isso aí, acho que, na verdade, o que eu tinha para falar já completei, mas que a gente preste mais atenção, que a gente não passe a vida assim, sabe? No oba-oba. Porque, como a gente já sabe, que a gente já estuda, tem tanta gente querendo estar na nossa situação, né? Querendo ver essa chance de reencarnação. Agora a Terra está passando por esse momento. Que a gente, se a gente pensar muito, olha o quanto que a gente pode aprender. Se a gente seguir o conselho do Emmanuel, que fala assim, que buscar os valores morais, né? E a gente fica ali distraído, obnubilado, perdido na matéria.
a gente acha que vai dar tempo para fazer tudo. E quando a gente pisca o olho, a gente já passou. A gente já fez 50 anos, já fez 60 anos, já fez 90 anos e não fez nada. Não buscou nada. Estudou nada, não melhorou nem um pauzinho. Uma vez eu assisti uma palestra que o palestrante falou assim que a cada 3 anos a gente precisa analisar a nossa vida para ver o quanto de que a gente mudou, né? E aí ele até brinca nessa palestra que o maior medo que ele tem é encontrar um conhecido de aquele que fala, nossa, você não mudou nada, nadinha de nada. A pessoa passa 3 anos sem mudar nada, sem mudar um hábito mínimo que seja, né? Ah, quero responder grosseiro, mas não. Só por hoje eu vou ser mais gentil. Vou chegar no meu trabalho, eu vou olhar para aquela pessoa difícil e falar assim, talvez eu queira ser mais gentil com você hoje. E aí, é isso que ele fala em introduzir as buscas do nosso dia a dia, nas minúcias do nosso dia. Porque se hoje eu escolho ser mais gentil, e amanhã eu escolho ser mais gentil, e depois eu escolho ser mais gentil, quando eu piscar o olho, isso se tornou uma virtude, eu sou gentil, é um hábito. E aí quando eu percebo, eu não tenho que mais fazer esforço para eu ser gentil. Eu sou uma pessoa gentil, a gentileza faz parte de mim. Mas por que a gentileza faz parte de mim? Porque eu busquei ela todos os dias. Eu fui atrás todos os dias, com colega de trabalho, com pai, com mãe, porque né, o nosso trabalho maior está ali nesse círculo. Isso serve para tudo na nossa vida. Se a gente acordar para isso, se a gente começar a prestar atenção, né, a gente vai perceber que dá sim para fazer. E que, olha que gozado, nem demanda muito esforço. Né? A gente olha assim e fala assim, hoje eu vou ser mais educado, hoje eu não vou responder tal pessoa. Aí, pessoa. E aí lá na frente, se Deus quiser, vão olhar pra gente e falar assim, nossa, olha como aquela pessoa é gentil, já que eu peguei a gentileza como exemplo, né? E aí, mais alguma coisa?